Estamos aí de novo na luta, na labuta, né? Seguindo aí o nosso cronograma. Galera, então, a gente vai voltar a falar ali. Vou finalizar hoje o que a gente estava finalizando na aula passada, que a gente estava discutindo o fuso horário, né? E hoje eu termino o fuso horário, que eu lembro que eu falei com vocês da questão da hora legal, hora solar. Eu discuti com vocês as diferenças entre que para leste eu tenho mais horas, para oeste eu tenho menos horas, né? Então, essas discussões a gente conseguiu desenvolver na aula passada, né? Hoje eu vou trabalhar com vocês a questão dois elementos, a questão da hora de voo, ok? E da linha internacional da data, ok? Eu vou começar falando um pouco da linha internacional da data, né? Que ela é fundamental para a gente poder compreender o raciocínio do funcionamento da Terra em relação à hora, tá? Então, por exemplo, eu tenho que compreender como funciona esse sistema. Então, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui o que eu roubei da minha cachorrinha. Peguei aqui a bolinha dela e para fazer então um experimento com vocês, tá? Seguinte, olha aqui. Vocês estão vendo aqui que a Terra, né? A Terra está aqui. E olha ali, a Terra, onde ela está, nós temos nesse cara aqui central, aqui, ó, é zero. É o meridiano de Greenwich. Dá para ver? Meridiano de Greenwich. Tá ali, ó. Então, para leste e para oeste, ok? Então, para leste e para oeste, aqui em cima eu tenho o meridiano de Greenwich, perfeito? Então, aqui é a linha central que divide a Terra, né? Sendo o principal meridiano responsável pelo desenvolvimento das horas. Lembra que para leste, eu me desloco para leste, eu tenho mais horas, né? Vou estar aqui do lado da bolinha, mais horas, ok? Mais horas. Tá ali, ó, leste mais horas, ok? E por ter leste mais horas, a oeste, aqui, eu posso anexar dizendo que eu tenho menos horas, ok? Menos horas. Então ali, menos horas para oeste, né? Então, sendo assim, eu tenho que perceber o seguinte, que quando eu estou no meridiano de Greenwich, eu tenho 0 graus, né? Essa é a linha principal. Só que olha só o que eu vou fazer. Tendo o meridiano de Greenwich aqui, leste e oeste de um lado, se eu fizer um simples entendimento de que a Terra continua, ela é redonda, quem vai estar na linha oposta a Greenwich? Aqui está Greenwich, bem na frente. Quem vai estar na linha oposta a Greenwich? Ó, eu vou girar a bolinha, ó, no sentido como se fosse rotação terrestre, né? Ó, para leste. Então, ó, tá vindo para leste, tá vindo para leste, vindo para leste, vindo para leste. Opa, 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 olha quem eu tenho. Agora eu tenho o 180 graus, que é a linha que divide a Terra lá atrás, no outro hemisfério, né? Então eu estou dividindo a Terra. Só que vocês estão percebendo o que aconteceu? Eu vou voltar para o meridiano de Greenwich para vocês verem o que aconteceu. Olha aqui, eu tenho do lado, aqui do meu lado eu tenho leste e deste lado eu tenho oeste, perfeito? Leste, oeste, certo? Olha o que vai acontecer. Eu vou só girar a bolinha e vai ficar de frente para vocês agora os 180 graus. Olha o que aconteceu com o meridiano de oeste e de leste. Agora eu tenho oeste aqui e tenho leste aqui. O que significa dizer isso, senhor? Simples. Significa dizer que agora eu estou olhando para a parte das costas da Terra. E por olhar para a parte das costas da Terra, eu vou ter os meridianos, eu vou ter os pontos cardeais, entre aspas, agora que eu vou falar, invertidos, né? Por quê? Porque para mim parece que eles inverteram. Na verdade, eu não inverti. Na verdade, eu só acompanhei o raciocínio dali onde estavam a linha. Ó, a linha de leste e de oeste, eu só girei a bolinha e cheguei de novo no mesmo processo. Percebam que, olha só, ali é leste, ó. A bolinha segue para leste, mais horas, mais horas, mais horas, mais horas, mais horas, leste. Eita, chegou numa linha. Agora eu estou no oeste. Menos horas, menos horas, menos horas, menos horas. Opa, tô no oeste ainda. Então percebam que essa bolinha,
ela representa a Terra, ela representa o nosso globinho. O que que acontece, tá? O que que acontece? A linha internacional da data, ela é responsável pela troca da data, ok? Toda vez que eu falo de data, é ela que vai fazer o papel da troca desse papel, perfeito? Ela vai trocar a minha data. Entretanto, nós temos que seguir algumas regras, tá? Por exemplo, vou chegar na seguinte lógica aqui, o meu raciocínio, tá? Não sei se dá para ver muito bem o que eu escrevi, ó. O que é a linha internacional da data? É a linha que acompanha, né, o meridiano de Greenwich, do outro lado, a linha 180 graus, né? E ela é responsável porque ela cruza, né? Ela cruzará a lide do hemisfério ocidental para oriental. Se nós cruzarmos a lide, nós vamos estar passando para um dia posterior. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui um exemplo. Aqui embaixo eu peguei um exemplo, né? Para a gente poder tentar entender. Ali, imagina o seguinte, ó, exemplo, tá? Eu coloquei um dia ali, ó, dia 17 de abril, tá vendo ali? No dia 17 de abril, que é meu aniversário, eu estou no Japão, comendo bolo de sushi, tomando sake, né? Brigando com um samurai lá, porque, né, afinal de contas, todo aniversário tem briga. Então, nós estamos ali no meu aniversário, tá? Dia 17 de abril, no dia do meu aniversário. É meio-dia, eu coloquei um horário específico porque eu tô a fim de comer bolo de sushi e tomar um saquê nesse horário. Só que, o que que acontece? Eu quero visitar um brother, quero visitar um amigo meu no Alasca. E olha lá, eu me desloco para o Alasca, certo? Eu vou para o Alasca. O Alasca, ele está a oeste de Greenwich, a oeste de Greenwich. Entretanto, se eu pensar na minha mentalmente que eu quero ir para Greenwich, se eu quero ir para o Alasca, eu tenho que pensar que eu preciso ter uma ideia de que eu estou girando a Terra. Então eu posso fazer das duas formas. Eu posso fazer da seguinte forma, tá vendo ali que eu botei do Japão para o Alasca. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer isso de uma forma muito demorada, tá? Muito demorada, mas posso fazer isso de uma forma mais rápida. Vamos ver primeiro a forma demorada. Tá ali, ó. Olha só. Dá pra ver minha regrinha? Tá ali, ó. Coloquei 0 graus ali, né? 0 graus é meridiano de Greenwich. Botei ali que é o meu dia, né? Dia 17 de abril, aqui, Japão, e eu coloquei o fuso. Fuso 135 leste, certo? Se eu seguisse na lógica matemática, eu seguiria para o fuso do Alasca voltando para oeste. Então eu farei isso aqui, ó, simples, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Tô ali eu, né? No fuso do Japão, eu poderia fazer isso aqui, ó, voltando para oeste, voltando para oeste, voltando para oeste, voltando para oeste, cheguei no Alasca. Seria uma das opções, tá? Mas eu também posso ter a segunda opção. Saio aqui do meridiano do Japão e eu vou cruzar a lide, né, que é o 180 graus, em direção ao Alasca, certo? O que que acontece? Na minha cabeça, dia 17 de abril, meu aniversário. Já comemorei, tô tranquilo, tô no Japão, comemorei meu aniversário. Falei, cara, vou visitar o Jairo no Japão, no Alasca. Vou pro Alasca, no Japão, vou pro Alasca ver o Jairo lá, bem tranquilo. Quando eu chego lá no Alasca, né, quando eu chego no Alasca, eu vou acabar, eu vou chegar lá. Só que quando eu chego lá, eu tenho uma surpresa. Todos os meus amigos, todos os meus conhecidos, né, até parece que eu tenho muitos, mas vão para lá pro Alasca, né, Super Brothers, para ir para Alasca, né, para me receber para comemorar meu aniversário, certo? Ao chegar lá, eu digo, não, cara, meu aniversário foi ontem. Meu aniversário foi ontem. Ontem foi dia 17, hoje é 18. E eles, não, cara. Ó, o calendário aqui, ó. Hoje é 17. Hoje é teu aniversário. E eu penso, mas como assim? Eu voltei no tempo? Como assim? O que aconteceu, né? O que aconteceu para que hoje seja o meu aniversário? A resposta é simples. E ela está aqui no meu raciocínio. Vamos de novo. Pensa comigo. Se eu vou fazer aqui um fuso, né? O fuso responsável pelo Japão, tá? Imagina que o fuso que eu estava aqui, por exemplo, é o fuso 135, né? Que é o fuso do Japão. Vou colocar ele aqui, ele vai ficar um pouquinho deslocado, mas mais ou menos dá pra gente entender, tá? Olha só, o que que vai acontecer, tá? Assim, beleza, ficou meio bagaceiro o meu risco, mas tá ali. Esse aqui é o 180 e esse cara aqui é o 135. Vou botar aqui, ó, 135.
135. 135 graus leste, né? 135 graus leste, ó, aqui, ó. Aqui seria zero, aqui seria leste, né? E eu vou me deslocar para leste, ó. Leste, 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 leste. Opa, cheguei no fuso que eu estava, no fuso do Japão. O que acontece? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia me deslocar daqui e voltar tudo de novo. Mas em vez de eu fazer isso, eu apenas cruzo a lide e vou em direção aos 150, certo? Quando eu faço isso, eu apenas vou alterar o dia, tá? Só que acontece, é importante salientar isso, tem uma grande sacada aqui, não é algo que sempre vai acontecer. Ah, eu vou chegar ali, vou trocar o dia, vou voltar para o mesmo dia. Não, eu sempre volto para o dia anterior, de acordo com a evolução da circunferência, do sistema de rotação. Por exemplo, tá? Aqui, como eu fiz aqui, por exemplo, toda vez que eu chego na linha 180 graus, eu posso percorrer ela de um lado para o outro, chegando até um limite, né, dela, onde eu vou percorrer e vou continuar trocando o dia, entretanto, a hora muda, tá? Então, olha só, eu vou fazer aqui um outro exemplo para a gente poder entender isso melhor, tá? Olha só, o que acontece, tá? O fuso, o meridiano no caso, o meridiano central que eu botei ali, que é o 180, ele é o fuso central, perfeito? Ele é o fuso central, ele é o cara que vai comandar a troca de data. Tá aqui ele, né? 180 graus. Eu falei para vocês, aqui eu vou colocar oeste e leste, porque eu inverti a Terra. Mesmo esquema aqui, né? Ó, colocando ali, ó, oeste, leste, oeste, leste. Tranquilo, galera? Essa é a ideia. Oeste, leste, oeste, leste. Então ali, ó, acompanhando essa ideia. Ok. Eu disse para vocês que eu cruzei essa linha em direção ao Alasca. Fui lá para 150. Eu troquei o dia, certo? Só que é fundamental. Se eu só trocasse a linha do 180, se eu cruzasse a linha do 180 e eu continuasse na vigência do fuso do 180, eu ainda estaria na mesma hora. Atenção. Tá, Sori, como é que eu faço isso? Lembra lá, quando eu expliquei para vocês a questão da hora legal? A hora legal, ela tem o quê? A valência de quantas horas? Ela tem a valência de quantos graus? Ela tem a valência de 15 graus. Para eu poder percorrer essa distância e valer uma hora, são 15 graus. Perfeito? Então, esses 15 graus que eu estou deslocando, dentre deles eu tenho uma hora. Então, olha só, para eu poder manter o 180 como fuso central, lembra que o 180 é múltiplo de 15, ele tem que ser múltiplo de 15 para ser fuso central. Se ele é fuso central, ele não será o responsável pela troca do dia. Ele vai ser o responsável pela manutenção daquela hora, tá? Pela troca da hora, perdão. Vai ser o responsável pela manutenção da hora. Quem troca a hora serão as extremidades antes de chegar nos outros fusos. Então, por exemplo, né? Coloquei aqui 180, vou colocar ao lado dele a 7 graus e meio para oeste e 7 graus e meio para leste. Então, olha só. 7 graus e meio para oeste, 7 graus e meio para leste. Depois do fuso 180, galera, por ser o fuso final, aqui, ó, por ser o último fuso, quem deve vir para cá? Ó, atenção, se ele é o... Ó, tô fugindo da tela. Aqui, ó, se ele é o fuso 180, tá ali, né? Para cá eu me desloco, eu tenho que sempre descontar fusos. E para cá eu tenho que descontar. Tanto é que aqui, ó, eu tenho 135. Então para cá eu também vou ter descontar fusos até chegar no zero. E para cá a mesma coisa, descontar até chegar no zero. Perfeito? Então quer dizer que o próximo vizinho do fuso 180 tem que ser 15 graus a menos. Então o fuso central do próximo vai ser 165 graus. E do outro lado também, eu não vou ter espaço aqui, mas eu vou colocar aqui pequenininho só para simbolizar ele ali, tá? 165 graus aqui também, tá? Então, sendo assim, ó, olha como é que ficou. Olha como é que ficou, tá? Ali, ó, no centro eu tenho 180. Aquelas duas linhas vermelhas é a zona de influência, a zona de vigência do fuso 180. E do outro lado eu tenho 165 e do outro lado eu tenho 165 também. Então percebo que eu tenho dos dois lados
165 de cada lado. Beleza. O que vai acontecer? Imagina que dentro dessa área aqui, que eu falei para vocês, do 180, vou pegar uma outra cor, aqui, ó, dentro do 180 aqui, eu tenho uma embarcação. Essa embarcação, ela tá ali, bonitinha a embarcaçãozinha, né? Ali tá a embarcação. Ela vai cruzar a lide. Quando ela cruza a lide, olha ali, ó, cruzou ali, tá cruzando a lide. Ela vai cruzar essa linha. Quando ela cruza essa linha, se ela somente cruzar a linha dentro dessa área de influência, ou seja, dentro dessa área de importância que eu falei para vocês, dentro dessa área aqui, tá? Ficou horrível ali porque não pegou meu marca-texto, mas ali, ó, dentro dessa área, ali não troca a hora, troca o dia, mas não troca a hora. Tá, Sor, beleza. Então ali eu tenho apenas a troca do dia. Vamos supor que ele seja dia 10 de maio. 10 de maio. Tranquilo? 10 de maio. Então ali, 10 de maio, né? Se eu tenho 10 de maio do lado leste, se é leste é avançado. Se é leste é adiantado, é mais. Então eu tenho um dia mais. E ele se deslocou para oeste. Oeste é menos, horas menos. Então eu tenho um dia menos, certo? Então, aqui nem meu aniversário. Eu estava no Japão, comemorei, me enlouqueci com saquê, comi sushi adoidado, né? E viajei para o Alasca. A oeste, cheguei lá, a galera comemorou meu aniversário de novo. Ou seja, voltei no tempo. Voltei no meu dia. Porque eu atrasei um dia. Então aqui, no lado oeste do 180, vai ser dia 9 de maio. 9 de maio, 10 de maio, 9 de maio. Eu apenas troquei o dia. Tá, Sori, que hora esse navio cruzou? Vamos supor, esse navio cruzou meio-dia. Meio-dia. Se ele cruzou meio-dia e ele não saiu da área de vigência, ele vai ser meio-dia. Ficou claro isso? Porque o fuso inteiro aqui, o fuso inteiro dele é meio-dia. Tá claro isso para vocês? Dá um S se sim, dá um N de não aí, por favor, só para ver como é que tá o andamento da aula. Tá? Beleza. Mais alguém aí? Alguma dúvida? Então tá, vou seguir. Ninguém mais quis se manifestar. Respeito, né? Afinal de contas, liberdade de expressão nessa sala de aula. Vamos voltar para cá então, beleza? Olha só. Se eu quisesse avançar horas ou atrasar horas, o que eu teria que fazer em relação a esses caras aqui? Eu teria que sair da zona de influência. Eu teria que sair, vou pegar esse naviozinho aqui, ó, e vou esticar a minha seta. Ó, estiquei minha seta. Agora esse navio, ele vai se deslocar até o fuso 165, olha lá, ó, 165. Ao se deslocar para o fuso 165, esse cara, ele vai atrasar a hora. Além do dia ser um dia anterior, ele vai deslocar uma hora a menos. Então ali vai ser 11 da manhã, perdão, 11 não, deixa eu ver, 12, vai deslocar, vai ser horas menos, né? 11 horas do dia 9. Tá claro isso? Então a gente pode fazer esse exercício. Tá, Sor, tu pode mostrar isso naquela reguinha? Posso mostrar nessa reguinha sim. Tá aqui a reguinha, bem tranquila, olha só. Vamos fazer o seguinte exercício, né? Tá ali a reguinha, né? Tá ali a reguinha que eu vou fazer agora, escrever para vocês. O que vai acontecer? Imagina o seguinte, ali no fuso 180, o navio ele cruzou, que nem eu fiz, né, no caso, só que agora eu estou no fuso de abrangência, né, do fuso 180. Ele sai do fuso 180 e ele se desloca em direção oeste para o fuso 150, o mesmo fuso do Alasca, como eu tinha feito para vocês. Tá? E ele se desloca para o fuso do Alasca.
Ao se deslocar para o fuso do Alasca, tá aqui, ó, fuso do Alasca, ali, ó, foi do 180 para o Alasca, né? Então, ou seja, ele se deslocou. Ele saiu da linha que troca o dia e, além de trocar o dia, ele trocou a hora. Então, aqui no fuso do Alasca, vai ser 150, né? Então, são 2 horas a menos. Então, se aqui é meio-dia no fuso 180, é meio-dia, ali no fuso do Alasca, serão do dia 9, um dia anterior, né? Vai ser 2 horas a menos. Então, vai ser 10 da manhã. Tranquilo? Vai ser 10 da manhã. Esse é o segredo da lead. A lead, o fundamental a gente compreender da lead é que a lead ela está coligada diretamente com a questão do eixo terrestre ligada na questão dos meridianos. Então, olha ali, ó, eu tenho, vou de novo ali, ó, 180, aqui está 0 graus, né? 0 graus, leste-oeste. Se eu for virando, ó, aqui, ó, estou me deslocando para horas mais. Horas mais, horas mais, horas mais, horas mais, horas mais, horas mais. Chegou na lead, estou num dia mais, né? Quando eu cruzo ela, eu volto para o menos. Então, um dia menos, um dia menos, um dia menos, horas menos, horas menos, horas menos, horas menos, e vai avançando, né? Em direção a horas mais. Então, para cá eu tenho horas mais, para cá eu tenho horas menos. Ficou claro isso? Então, isso mostra a lógica de como funciona a lead. O fuso de 180 abrange, boa pergunta e bem colocado, ele abrange os graus de 172 graus e meio leste e 172 graus e meio oeste, tá? 172 leste, 172 e meio oeste. É 7 graus e meio menos, 7 graus e meio menos. Perfeito? Então essas duas formações aí, esses dois ângulos, são os ângulos que eles abordam, tá? A linha máxima é 172, né? Se for 172 e 5 e 6, já é o fuso 165. Se for 172 e 7, e assim por diante, né? Beleza, gente? Entendido isso? Então a gente consegue compreender aqui depois esse resumo o que, que é a lead, tá? Agora, quem quiser tentar fazer, ou quem já está tentando fazer os exercícios de de lead, né? Os exercícios de linha internacional dada, pode fazer, porque agora acho que vai ficar mais fácil, tá? Quem estava conseguindo fazer, maravilha, tá? Mas a ideia é a gente ir fazendo, a gente ir se desenvolvendo, tá? Então, olha só, o que, que vai acontecer aqui? Agora eu vou falar um pouco da hora de voo, tá? A hora de voo do fuso, para fechar fuso finalmente, com a graça do Senhor, e avançar no conteúdo, vou falar da hora de voo, tá? O que, que é a hora de voo? A hora de voo é o tempo de voo que a pessoa vai se deslocar em direção a um fuso, né? Saindo de um ponto para o outro, tá? Importante salientar aqui que o voo sempre se soma, tá? E ele sempre vai ser informado, tá? Ele sempre vai ser informado naquela questão. Ele nunca vai deixar de ser informado, porque senão não tem como fazer. Ok? Então essa é a lógica da hora de voo. Eu sempre vou somar a hora do deslocamento mais o fuso que eu estou. Já falei disso? Tá, já falei disso? Beleza. Então, já que eu já falei, aproveitar o gancho da PUC, aquele dos estudantes. Droga, eu ia fazer esse exercício. Com 1000 trovões, fui pego no contrapé. Então tá, fechamos aqui, fuso, hora de voo. Então, já era para fuso. Como eu tinha preparado para fuso, vamos fazer então questões de fuso horário, tá? Todo mundo, por favor, abrindo os seus documentos de fuso horário, daquela aula daquele arquivo que eu mandei, cheio de questões, lá tem fuso também, tá? Então, por gentileza, abram, que a gente vai fazer junto aqueles elementos, aquelas questões, tá? Eu vou abrir o meu também aqui, peraí. Antes de eu fazer exercício, alguém tem alguma dúvida dentro de fuso que queira sanar? Já que a gente vai fazer exercício e seria um momento que eu poderia tirar dúvidas, né? Fechar ali com chave de ouro, tapar com uma pá de cal esse conteúdo. Alguém tem alguma dúvida, queira salientar alguma coisa? Estou à disposição. Eu vou só pegar aqui, abrir o meu arquivo e a gente pode já discutir isso, tá?
Só um minutinho. Espera aí, eu tô achando aqui a questão. Seguinte que eu não tô achando meu arquivo. Se eu não achar o arquivo aqui, tudo bem, porque eu dou outro jeito. Já pensei no outro jeito até. Talvez eu mostre no meu telefone para vocês aqui para poder não perder muito tempo. Só um pouquinho. Tá, galera, é o seguinte, eu não tô achando o arquivo aqui, tá? Que eu, sei lá, aconteceu que eu perdi ele. Não tô achando, talvez eu tenha colocado em outra pasta que nesse momento eu não estou achando. Então, eu acho que dá pra fazer o seguinte, eu vou tentar abrir no meu telefone aqui, daí eu mostro aqui a tela. É o único jeito que eu estou encontrando neste momento, tá? Acho que vai rolar. Pera aí. Ahn, já sei. Pera aí, eu tive outra ideia. Eu vou colocar aqui no Messenger. Eu vou colocar no Messenger aqui a questão, que eu acho que eu achei. Vamos ver se dá certo. Não dá certo também, faz parte, foi erro meu. Vamos ver se vai. Ih, foi toda desconfigurada. Tá, tudo bem. Bom, ali tá a questão que eu mandei para vocês, tá? Olha ali, ó, na Copa do Mundo 2014, jogaram Japão, Costa do Marfim, no dia 14 de julho, às 22 horas, horário de Brasília, na Arena Pernambuco. Em Tóquio, o jogo foi às 22 horas do dia anterior, B, às 10 horas do dia anterior, C, às 10 horas do mesmo dia,
D, às 10 horas do dia seguinte e E, às 22 horas do dia seguinte, tá? Dá para a gente fazer junto essa questão aí, tá? Essa questão aí é uma questão que dá para trabalhar como se desloca a questão dos fusos a partir de um fuso principal. Percebam que ali na questão eu tenho o deslocamento ligado, né? Liga futebol, liga a questão de deslocamento e de transmissão. A transmissão é simultânea. Então, ou seja, mesmo tempo no Brasil, mesmo tempo no Japão, né? Não tem voo, não tem questão de voo, não tem questão de horário de verão, né? Mas tem ali uma transmissão. E aí, na pergunta, diz o seguinte: na Copa do Mundo de 2014, Costa do Marfim jogou às 14 horas, do dia 14 às 22 horas, horário de Brasília, tá? E ele quer saber que horas seria um jogo em Tóquio. O que eu falei para vocês hoje em relação a isso, tá? O Japão, ele é um país que está no fuso 135, certo? 135, beleza? Então, o fuso do Japão é de 135, 35 graus, tá? O do Brasil, principalmente o de Brasília, que é o fuso principal, é 45 graus, certo? O que vai acontecer? Eles estão em hemisférios diferentes. Japão leste, Brasil oeste. O que eu faço com esses dois fusos quando eu tenho a necessidade de desenvolver a questão? Eu somo esses dois fusos. Então, 135 mais 45 vai me dar 180, né? Então, eu tenho 180 graus de deslocamento. Para eu achar a resposta, eu divido ele por um número 15. Por que número 15, Sor? Porque eu quero saber justamente quantas horas tem. E eu sei que a cada 15 graus eu tenho uma hora. Então eu divido isso por 15. Então 180 por 15, a minha resposta é 12 horas, né? 12 horas de diferença. Dentro disso, a pergunta é se vai ser, em que hora vai ser, né? E que dia vai ser. Se é às 22 horas do horário de Brasília, tem que ser 12 horas posteriores ou anteriores a esse dia. Lembrando que leste é avançado, é horas mais. Então, nós teremos sempre avanço de horas. Então, se dia 14 às 22 for o jogo do Brasil, nós temos que pensar, vou pegar até uma bolinha aqui, ó. Ó, lembra lá, aqui, ó, seria o Brasil estaria mais ou menos aqui, né? Porque é 45, então o Brasil avançaria. Então olha ali, ó, o Brasil ia avançando, avançando, do Brasil até chegar ao fuso do Japão, que é esse cara aqui. Então é praticamente uma volta praticamente uma volta ao contrário, né, do Brasil. Então teria o oposto dele. Sendo assim, eu teria 12 horas a mais, né, somados. Se é 22, se é 22 horas da noite e eu somo mais 12 horas, vai dar que horas? Vai dar às 10 da manhã, correto? Às 10 da manhã do outro dia, tá? Então, resposta 10 da manhã do dia seguinte. Resposta letra D. Beleza? É a resposta desse exercício, tá? Alguma dúvida? Entenderam o meu raciocínio? Entenderam a ideia? É bem simples de entender essa questão aqui, uma questão bem tranquila de se resolver, tá? Dá para fazer mais uma ali. Eu vou fazer esse esquema, vou jogar de novo ali no, no, no chat, tá? Porque eu não tô achando o arquivo. Aí eu tô procurando questões na internet, tá? Só um pouquinho. Ver se eu acho mais uma aqui. Deixa-me ver, deixa-me ver. Ó, essa aqui é boa também, tá? Essa aqui eu vou catar aqui, achei uma questão legal. Essa aqui envolve alguns elementos.
tá? Então envolve alguns elementos. Infelizmente ela não vai ficar padrãozinha, porque quando eu coloco aqui no chat, muito louco, eu boto no chat ela fica perfeita. Mas aí eu dou um Enter e ela se desconfigura, infelizmente, né? Mas ali a questão, ela é a seguinte, né? Uma embarcação situada no Oceano Atlântico está a 30 graus oeste em relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, já dá para entender que ela está no primeiro fuso brasileiro, a menos 2 horas do Brasil, né? Sendo assim, para chegar ao porto de Rio de Janeiro, a embarcação deverá seguir uma direção de 12 graus sudoeste da bússola, em relação à sua posição atual. Considerando que eram 14 horas em Greenwich, quando a embarcação estava naquele meridiano, e que para chegar ao porto ele leva apenas 8 horas, pode-se dizer que a embarcação chegará ao Rio de Janeiro pelo horário local às. Então, interessante. Primeiro fator importante. Vocês se ligaram ali que tem na questão 12 graus de bússola? Totalmente irrelevante essa informação, tá? Essa informação é completamente irrelevante, é uma informação que não tem sentido nenhum nessa afirmativa. Ela só está ali para atrapalhar, então a gente pode desconsiderar ela, tá? Bom, 30 graus em relação ao meridiano de Greenwich, isso é importante. Então eu sei que 30 graus é o meu ponto de saída, tá? No meu ponto de saída, ele fala que quando ele saiu de lá, eram 14 horas em Greenwich. Atenção, eram 14 horas em Greenwich. Então eu vou pegar a mesma tabelinha que eu tenho aqui. Cadê minha tabelinha? Tá aqui minha tabelinha. Olha ali, ó. Ele falou, eu até vou usar, inclusive dá para usar essa tabela aqui que tá limpa, né? Não tem nada desse lado. Então olha só, ó, vou mostrar para vocês ali a tabela, né? Basicamente ele vai trabalhar com o lado oeste, né? Com o lado oeste aqui, o lado oeste ele vai trabalhar, né? Esse lado aqui, ó, né? Então olha só, sendo assim, ele fala que a embarcação está no fuso 30 graus. 30 graus. E ele fala que quando a embarcação saiu, eram 14 horas em Greenwich. Ali, ó. 14 horas em Greenwich, quando a embarcação saiu. Então, olha lá. Se é 30 graus e a embarcação saiu às 2 da tarde, né? Eu tenho que descontar horas. Então, no 30 vai ser 2 horas a menos. Serão meio-dia, né? A hora que ele saiu da embarcação. Então, 12 horas a menos. Já começamos por aí, tá? Bom, se ela saiu meio-dia da embarcação, ele disse que leva, eu vou até fazer aqui o cálculo, né? Ele falou que ele leva em torno de 12 graus de deslocamento até o porto, né? Seria mais ou menos isso aqui. Só que esse cálculo, essa seta, essa angulação não interessa, não faz sentido, tá? O que que vai nos importar aqui é a questão do deslocamento em horas que vai levar do ponto que saiu até o porto do Rio de Janeiro. E ele comentou dizendo que levariam 8 horas. 8 horas de deslocamento. Perfeito? O que que nós temos que pensar? Se é meio-dia dos 30, que hora que ele vai chegar ali? Eu sei que para chegar no meridiano do meridiano do Rio de Janeiro, eu tenho que me deslocar até o meridiano dele. Então, vai ser menos 1 hora em relação ao 30. Então, ali vai ser 11 da manhã. 11 da manhã é o fuso que eu quero no Rio de Janeiro, tá? É o porto do Rio de Janeiro é às 11 da manhã, tá? Somo isso às 8 horas. Então, 11 mais 8 horas. Resposta, 19 horas ele vai chegar. Letra C, tá? Letra C é a resposta dessa. Beleza? Bem tranquilo de entender essa questão também. Percebam que ela é uma questão boa de fazer, porque ela te dá dados e ao mesmo tempo ela te exige coisas que não precisa. Exemplo ali, as 12 graus sudoeste, coisa que não interessa. É deslocamento latitudinal, né? Sudoeste, né? Então não faz diferença nenhuma esse deslocamento. Perfeito? Então, são essas questões que a gente pode desenvolver. Deixa eu ver se eu acho mais uma de fazer, daí, por conta dessa nossa falta de estrutura aqui minha, falha minha, né? Eu vou tentar achar e eu vou encerrar a aula um pouquinho mais cedo, mas não tão cedo, né? Afinal de contas, já é quase 9 horas. Mas vamos lá, ver se eu acho mais uma aqui.
que não envolva mapas, né? Porque aí nos quebra. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Não estou achando, né? Normal, sempre assim, né? Então o cara vai buscar alguma questão, a gente não acha. Hum, ó, achei uma aqui que acho que dá pra gente fazer junto. Aliás, eu quero que vocês façam, né? Eu tô assistindo vocês meio quieto. Só as questões desse tipo são mais comuns na URGS ou no Enem? São mais questões, essas são questões mais de vestibular da URGS, tá? O Enem ele cobra, na verdade assim também não vou dizer assim tão, né, acertadamente, porque o Enem tem mudado bastante o seu perfil de prova, né? A prova do Enem tem bastante mudança. Por exemplo, primeiro fator importante, fuso no Enem cai na matemática, não cai na geografia, certo? Primeiro fator de grande diferença. Segundo fator, cai na matemática. Então, ou seja, é calculeira, né? Não é uma coisa do tipo assim, tentar entender o processo. É mais uma ideia de tipo assim, divisão matemática ali e divisão, né? Então é uma coisa mais técnica. Por isso, eu já vi questões do Enem difuso. Não é tão difícil. É bem mais ou menos esse estilo aí, tá? A questão é uma historinha que conta te pedindo para acertar as coisas. Mas às vezes te pede uns cálculos um pouco mais exigentes, né? Envolvendo trigonometria, essas paradas assim. Então é um pouquinho mais complexo. Já na URGS não. Na URGS é bem mais simples porque são questões exatamente assim, tá? Claro, com um pouquinho mais, com grau um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho menos. Vai ter. Não, calma, né? A gente vai ajudar vocês, né? Por que que matematicamente falando, no Enem ela cobra mais? Porque está cobrando cálculos matemáticos. Então ela vai te cobrar certas coisas que na geografia não precisaria, certo? Essa é a diferença. Entretanto, na URGS, a prova da URGS ela é mais acessível porque são questões que te exigem um conhecimento do todo, né? Tu tem que saber funcionalmente o negócio. E enquanto que no Enem é uma coisa um pouco mais dedicada à parte da matemática, tá? Fiquem tranquilos que certamente o Fábio vai ajudar vocês, é o Fábio, né, o professor de matemática de vocês. Então, a gente tem que entender como funciona o processo, tá? Também não é difícil. Também não é difícil. É o Eloy? Tá. Então o Eloy vai explicar para você sem sombra de dúvida, porque não é difícil. O Eloy vai explicar certamente, vai ter algumas fórmulas para explicar, mas nada muito difícil, sendo que possivelmente no Enem caia exatamente como na URGS. Já aconteceu, né? Então não é uma coisa inviável de fazer, beleza? Eu vou postar aqui então. Hum, dar os graus, ou nós temos que saber, por exemplo, Então, eu costumo pedir para todos os alunos gravarem, gravarem três fusos. Três fusos. Quais são os fusos que eu peço para vocês gravarem, tá? Eu peço para vocês gravarem 45 graus oeste do Brasil, né? Afinal de contas, é fundamental a gente saber o nosso fuso. Peço para a galera gravar o do Japão, que é 185 graus leste.
e peço para gravar o meridiano de Greenwich. Óbvio, né? 0 graus. Se eu souber esses três, o que acontece? Eu consigo trabalhar com qualquer questão, tá? Se eu souber esses três, eu consigo mapear a minha prova, poder me localizar, tá? Então são questões bem detalhadas, bem interessantes de se entender, tá? Se eu gravar esses pontos, eu consigo saber. Não é obrigatório tu saber sempre, porque normalmente ele vai te dar, pelo menos, se for um fuso muito diferente, ele vai te dar. Por que que ali naquele caso, ele não deu? Porque o Japão é sabido, já tradicionalmente falando, que é 12 horas de diferença, tá? Então, por ser sabido, ele simplesmente jogou a informação. Vai, agora é contigo, filhão, e te vira, né? Como a gente vai trabalhando, aos poucos a gente vai ensinando vocês e vocês vão absorvendo isso. Então, já sabe, Japão 135, Brasil 45 e o Meridiano de Greenwich também, beleza? São os 3 pontos que nós vamos ter, tá? Para a gente finalizar aqui e a gente poder finalizar a aula, de nada, tamo aí. Finalizar a aula, eu vou colocar aqui uma questão, tá? É muito louco que ela vem prontinha, ela vem bonitinha, e aí eu dou Enter, ela se desconfigura. Que chateado que eu tô. Essa questão aqui é uma questão bem simples e envolve Brasil, especificamente. E olha só o que que ele nos dá. Ele nos dá a localização exata das cidades. Olha ali, ó. Assumindo que as coordenadas geográficas, ou seja, latitude e longitude, de São Paulo e Manaus, respectivamente são 24 graus sul e 45 graus oeste, e 3 graus sul e 60 graus oeste, e que um voo direto entre São Paulo e Manaus é de 4 horas, não é mentira, é mais, mas vamos supor que seja. A que horas um passageiro chega a Manaus? Se o avião decolar de São Paulo às 8 horas. Então, a gente tem que sempre trabalhar com os fusos brasileiros, né? Então vamos lá então. Olha aqui, ó. Eu fiz até um esbocinho do fuso brasileiro aqui, ó, para a gente poder entender melhor isso. Olha ali, ó. Aqui tá o Brasil, né? Olha ali o Brasil. Esse Brasil aí, perceba que ele tem 4 fusos, né? Olha ali, ó. Ele tem o -2, vou fazer melhor aqui. O -2, -3, o -4 e o -5 horas. Horas, né? E eu tenho que saber o deslocamento. Então, olha ali, ele fala que ele saiu do fuso 45 e foi para o fuso 60. Se a gente ver matematicamente, são 15 graus de diferença. Então, é 1 hora. Então, eu saio do fuso do Rio de Janeiro, São Paulo, perdão, que é o fuso 45 oeste, e ele vai para Manaus, que é o fuso 60 oeste, tá? Então, e aqui seria o 30, só para deixar a informação, e o próximo fuso ali seria o fuso 75, tá? Então, olha ali, ó, ele vai marcar essas características. Quais são os dois que a gente vai usar? O 45 e o 60. Esses dois aqui que a gente vai usar, 45 e 60, tá? O 30 a gente não vai usar. Então, olha ali, ele fala que ele sai de Manaus, ele sai de São Paulo às 8 da manhã, certo? Ao sair às 8 da manhã, ele desloca-se em direção a Manaus. E ele fala que ele leva 4 horas. Então são mais 4 horas de voo. Mais 4 horas de voo. Eu tenho que lembrar o seguinte, que para oeste eu desconto horas. Para oeste é menos horas. Então eu tenho que tirar 1 hora. E eu tenho que lembrar um outro fator. Eu tô em horário de verão, ali, ó. Ah, não, tem que desconsiderar, perdão. Então, desconsiderar, eu não tô em horário de verão, tô em horário normal, tá? Eu achei que tava em horário de verão. Então, ele vai sair às 8, ele vai chegar lá, que horas? Sabendo que ele sai às 8, a hora de arrancada, concomitantemente, a hora que ele sai de 45, lá em Manaus, é 7 da manhã, certo? Então, essas 7 da manhã, eu somo com as 4 horas. 7 horas mais 4 ali no cantinho, me dá um resultado de 11 horas. 11 horas. Resposta, letra E. Bem barbada essa questão aí, tá? Então a gente pode ver como funciona as questões de vestibular. Gente, beleza? Dúvidas? Vou encerrando a aula um pouquinho mais cedo porque, né, enfim, eu teria mais uma questão para fazer, mas eu não estou achando ela. Sendo assim, fico a critério de vocês. Alguma outra dúvida? Questão de outra parte do conteúdo que queiram sanar agora?
Estou à disposição. Abro a palavra para vocês. Melhor, né? Botem sim, tranquilo, não, eu posso continuar. Falem aí, o que vocês preferem? Né? Sim, podemos fechar? Tranquilo? Então vamos fechar? Então, gente, vai ser o quê? Eu vou ver, eu vou ver, eu acho que a gente vai terminar, a gente viu isso aqui, vai terminar, e eu acredito que a próxima aula a gente já entre ahn, na parte de escala, na parte de cálculo de escala e tal, para a gente poder ver isso, tá? Eu acho, tenho certeza. Tem que ver no material aqui para ver se é essa sequência, beleza? Mas assim que a gente vai dando sequência, tá? Eu já disponibilizo antes para vocês o material também, aí vocês já vão saber o que que é, tá? Gente, beijo, até a próxima, valeu, até mais.